Olá, boa tarde. Eu sou Sabine Mendes Moura e essa é Cláudia Butti Abraão e nós estamos aqui para mais um episódio falando sobre dragões do Infinitas Letras, dragões como forças que a gente habita, nas quais a gente monta, né? Não é uma ideia de matar dragão, não é essa ideia clássica de matar dragão, é uma ideia de canalizar e se aproveitar dessas forças. E, na verdade, o Infinitas Letras, de maneira geral, é um espaço para a gente conversar. Então, a gente fica aqui conversando sobre as nossas práticas de escrita, sobre as nossas práticas com processos criativos, de maneira geral, e a gente traz exemplos que a gente vai lembrando, tudo muito, quer dizer, se você curte essa ideia de bater papo com escritores, a gente fica aqui se amarrando, batendo papo, e aí de repente sai uma coisa interessante para quem está assistindo também, a gente espera. Mas os dragões, na verdade, foram a primeira proposta que a gente fez para começar esse diálogo, né? A gente está dialogando a partir dos dragões. E no último episódio, a gente começou a falar sobre as características em equilíbrio e desequilíbrio do dragão, que é representado pelo planeta Júpiter, né? Não nada astrologicamente, a gente é astróloga, não é isso? Mas as características que são mais conhecidas em relação ao planeta Júpiter, que é o dragão dos excessos. Então a gente está falando sobre o que pode agregar, né? O que pode somar abundância e o que pode te deformar, justamente porque você não consegue abrir mão de nada. Só que esse episódio especificamente vai ser voltado para a questão de como personagens são construídas em várias narrativas diferentes, e aí a gente fala de várias coisas de cinema e tal, do que vem à cabeça. E vocês podem também comentar e entrar em contato, falar, olha, eu tenho outras ideias sobre isso. Nesse momento específico, a gente vai ver como é que é essa questão da abundância, do excesso, abundância barra excesso, né? Agregar barra deformar, como é que isso acontece em relação a personagens. Então, vou passar a bola para a Cláudia, porque eu tô doida para ouvir o que ela tem a dizer em relação ao dragão especificamente e personagens, assim. Você pensou em alguma personagem específica? Então, eu vou falar primeiro no genérico, depois a gente vai para o específico, né? No encontro passado a gente comentou sobre as características gerais, então vou só retomar aqui, que tem a ver com esse dragão da abundância ou do excesso, né? No equilíbrio e no desequilíbrio. Júpiter está totalmente associado, é um planeta que quando se fala dele é sempre no positivo, né? É muito raro você ver o negativo, porque realmente é tudo muito, né? Abundância, prosperidade, ideais, otimismo, expansão, né? Expansão especialmente. Então, tudo que tem a ver com expansão, todas as narrativas em geral que tem a ver com a conquista de... Não é uma conquista no sentido Marte, né? A gente falou do dragão de Marte, que tem a ver com esses enfrentamentos, mas quando esse desbravar o desconhecido, né, grandes navegações, por exemplo, ir atrás de uma terra desconhecida, essas grandes aventuras, ou essas grandes sagas, isso tudo tem a ver com Júpiter, né, que é a expansão. Então, até filmes e livros que falam de viagens para outros planetas, ou para outros mares, ou para outros, enfim, universos, e mesmo sagas fantásticas como Senhor dos Anéis, né? Mas não é qualquer grande saga, são sagas que têm a ver com grandes ideais também. Então, nem toda grande saga tem a ver com esse dragão. São sagas que têm como uma busca o valor, um ideal, ou isso, né? Se lançar ao desconhecido e além do conhecido, além das fronteiras. Então, tudo isso, todo esse movimento expansivo tem a ver, né, com essa característica de Júpiter, e personagens que tenham também, lógico, essas características, né, então que tem ideais, que tem esse desejo de crescer, de conquistar, mas também essas figuras que carregam um ideal, que carregam um valor, né, então também esses, por exemplo, alguns guias, né, que nem todo guia está no campo de Júpiter, alguns estão mais para o Sol, que é o último dragão que a gente vai ver, tá? Então não vou entrar tanto nessa, mas quando uma personagem carrega muito forte um ideal, tem a ver com que tem essa expansão do coletivo, né? O Júpiter tem a ver com processos coletivos também, tudo que é para muita gente. Então tem mais a ver com esses grandes líderes que mobilizam multidões, que inspiram multidões,
né? Não tanto os que vão para a guerra, porque aí tem mais a ver com Marte. Às vezes junta uma coisa com a outra, né? Como a gente fala aqui, os dragões eles não são isolados, né? A gente dá uma olhadinha neles separados só por didática, mas tem personagens que carregam vários dragões, né, na sua composição. Mas quando você pega, por exemplo, Gandhi, né, que me veio agora Gandhi, assim. Um exemplo. Além dele ser uma personagem que tem a ver com o Sol, que a gente vai falar lá na frente, então não vou dar spoiler, tem a ver com a mobilização de conjuntos também. Tá? Então, para pegar primeiro no aspecto luminoso, né, que tem a ver com essa questão dos ideais, e essas sagas em que as personagens buscam... O Senhor dos Anéis foi a primeira que me veio, porque além de ser tudo muito, né, é muito grande, muitos povos, e para cada um tem um idioma e tem uma cultura, né? Então até assim, extrapola para a própria história. O processo criativo do Tolkien foi um processo que tem muito a ver com Júpiter, porque é tudo muito. Só que não é um muito excesso, é um muito no sentido de ser muito mesmo, assim, de ter uma abundância criativa que você fala, nossa, ele poderia, sei lá, reencarnar mais 3 vidas e continuar escrevendo essa saga, porque ainda tinha material ali. Então, é interessante, porque para quem gosta, né, você vê que não para de ter material ali. Então, essa abundância tem a ver com a quantidade desse universo, né, com a quantidade de elementos que ele trouxe para esse universo, mas tem a ver também com o ideal que a própria história carrega, o Senhor dos Anéis, especialmente, né, que tem esse ideal de encerrar esse mal, né, ou de encerrar o mal que o anel representa. Então, também é muito grande a missão, né, é muito difícil, é quase impossível, tem que ir além do conhecido, e é bonitinho, né, porque é um hobbit, que tem aquele ser fofinho, que tem uma fronteira, né? Até o personagem do Hobbit, ele é o anti-Júpiter, né? Ele tem a coisa da abundância ali na comida e tal, mas tem a questão das fronteiras bem definidas. Então, a primeira coisa que acontece, né, no Senhor dos Anéis é essa expansão. Eles têm que ir além daquela fronteira do conhecido, do confortável, em busca de um ideal. Então, essa é uma narrativa bem de Júpiter mesmo, dessa expansão além do universo conhecido. Essa é a primeira que eu quis trazer. E eu trago muita referência audiovisual porque essa é a minha formação, né? O cinema e o teatro são as minhas 2 casas, a literatura também, mas é um pouco mais recente, então eu estou mais à vontade para trazer referências nesses campos. Só para falar de uma segunda saga que eu gosto muito, que eu não sei se vocês viram, é indicado para criança, mas eu acho que qualquer um pode assistir, é A Lenda de Aang, Avatar, A Lenda de Aang, que também é uma saga, também tem um ideal desde o começo, né? Desde a abertura da série você entende qual é o propósito, que para quem não conhece são 4 reinos, cada um com elemento, né? Água, fogo, terra e ar, é isso. E eles viviam em equilíbrio e tem um ser que eles chamam de avatar, que encarna cada geração cada vida num desses povos, e o avatar consegue harmonizar todos os elementos. E vai encarnando cada vez num povo, né? E cada povo tem lá um dobrador, que é um grupo de pessoas que consegue, que eles chamam de dobrar, dominar aquele elemento. E o avatar consegue dominar todos os elementos e ele é responsável por manter o equilíbrio. E aí, a última encarnação, a mais recente, é no menino, que é da tribo do ar. Ele é um monge, ele é criado por monges, e ele é super brincalhão. Então, é muito interessante que a personagem, que é o do Aang, ele é muito Mercúrio. A gente já falou do dragão de Mercúrio aqui. Ele é totalmente Mercúrio, é do ar, é do movimento, ele é engraçado, ele é leve, né? Ele tem essa inconstância também. E quando ele sabe que ele é o Avatar, é justamente esse o conflito, né? Personagem de Mercúrio, a responsa, meu Deus, e agora? E ele fica desesperado com a ideia de ser o Avatar, e ele sai e acaba caindo no lago e sendo congelado. No lago, no rio, no oceano, agora eu não lembro. E ele é congelado, ele fica lá congelado por 100 anos. E quando ele o primeiro episódio é assim, tá? Não é nem um spoiler muito complicado, não, porque vocês vão ver isso logo de cara. Começa uns jovens da tribo da água encontrando o Avatar, descongelando o Avatar, e nesses 100 anos que ele ficou congelado, o Senhor do Fogo, que era
o Senhor do Fogo mesmo, né? O comandante do fogo, tomou conta de tudo. E a missão, grande missão da série inteira é ele, como Avatar, restaurar o equilíbrio. Então pensa, né? É um negócio imenso e a série são três temporadas, se não me engano. E com vários episódios, serão episódios curtinhos, mas é bastante coisa. E essa série tem uma abundância criativa também que é impressionante, de mundos, sabe, de cenários, de ideias de dobra, é maravilhoso. Assim, a abundância criativa que ela tem. Só que o mote é muito Júpiter também, porque a ideia é restaurar o equilíbrio das 4 nações. Né? E é uma coisa, o grande conflito é muito interessante, porque o tempo todo ele sabe que ele está numa guerra, que ele vai ter que confrontar o Senhor do Fogo, que é um ser absolutamente Marte em pleno desequilíbrio, né? Que é fogo e quer matar todo mundo. Então, não tem perdão, né? Ele sabe que ele vai ter que encarar esse confronto em algum momento, ele se prepara para isso. E ele é um monge, ele foi criado com conceitos de não violência. Então, para ele, é horrível pensar que ele vai ter que enfrentar e provavelmente encarar uma morte. E isso é o conflito que leva a série inteira. Né? E é muito legal, porque vai acontecendo um monte de coisa, tem uma história paralela, né? Dentro da história deles mesmos, eles vão tendo outras coisas. Mas o que move a série tem a ver com Júpiter, que é um ideal, não só o ideal. Isso que é interessante, não é só o ideal coletivo de resgatar o equilíbrio do planeta, né, e dos elementos, mas também a questão pessoal dele, os ideais, os valores dele, né, em confronto com esse ideal maior. E aí, claro que eu não vou falar o que acontece, né? Mas é interessante pensar que o tempo todo na série é como se esses 2 grandes ideais estivessem em conflito, né? Então, e dentro de um personagem que não tem nada a ver com Júpiter, né? Ele é totalmente Mercúrio e vai se transformando também, né? Vai conseguindo equilibrar isso. É muito bonitinho. É maravilhosa essa série, eu sou muito apaixonada por ela. E são as 2 que me vieram assim de cara quando fala de Júpiter, são essas 2. Agora eu vou te passar a bola um pouquinho, sabe? Ah, Depois eu quero falar de outro. Eu pensei né, nessas sagas, que são sagas baseadas não só num ideal, mas principalmente, eu até costumava dizer isso aqui em casa, que são sagas que assiste muitas vezes quem não está afim da parte violenta da saga, ou diz a violência está justificada. Não que eu acho que a violência seja justificável, né? Mas enfim, você está ali representando a coisa. Então tem esse nicho aí, se você for pensar em cinema, de assim, se eu quisesse violência mesmo, eu ia ver outra coisa, mas essas elas têm uma construção muito maior por trás que ampara num ideal, num valor, numa saga que geralmente ultrapassa o escopo da personagem, né? Mas eu fiquei pensando assim, a primeira eu parti de outro lugar, eu parti da personagem que está numa narrativa que não necessariamente jupiteriana, né? Porque elas existem. Ou então da construção de uma estrutura numa narrativa que não necessariamente é assim voltada para essa questão da abundância. Então, fiquei pensando, primeiro, para falar de cinema, em criadores como Baz Luhrmann, desde o primeiro filme dele lá, o Vem Dançar Comigo, até os mais famosos, que são Moulin Rouge, Romeu mais Julieta, né? A versão dele é mais recente, Romeu e Julieta e tal, que tem personagens que acabam sendo personagens representativas da abundância porque elas não chegam a ser tipos, não chegam a ser caricatas, mas tudo nelas é muito. É quase como se você contasse toda uma história com início, meio e fim dentro da jornada do herói para apresentar aquela pessoa. É um pouco como se todo mundo fosse herói. Além disso, tem uma estética, né? Eu acho que Moulin Rouge é o mais famoso, então vou falar dele. Tem uma estética que é quase uma estética de corte e colagem, muito inspirada no hip hop. Tem uma série também no Netflix que também foi dirigida pelo Baz Luhrmann, infelizmente foi descontinuada, que é o The Get Down, que conta a história do início do... Né, que é maravilhosa, conta a história do Adorei início essa do... série. É Sabe que eu maravilhosa, estava conta a tentando história lembrar o nome, eu lembrei dessa do série do... rap, dos DJs, da black music e tal, nos Estados Unidos. E assim, aquela estética é uma estética de excesso, porque é uma estética de
colagem, né? Você vê que tem camadas de imagens mesmo que conversam, e qualquer camada de imagem pode te dizer alguma coisa essencial sobre a personagem. Dá um exemplo bem curtinho: o trem passa e aí tem toda uma paisagem vista de baixo para cima. O trem está lá em cima, passando numa ponte, né, num determinado momento, e muitas vezes é no trem ou na pichação, en passant, assim, que você vai ver ou o título do episódio, ou alguma coisa que define a personagem que está passando por ali e tal. Então, é um excesso muito útil. Você está meio dentro daquilo. Isso também acontece em Moulin Rouge, né? Você está dentro daquilo e meio extasiado com aquilo, mas aquilo, você precisa prestar atenção o tempo todo. Tem que gostar também, né? Tem que gostar desse excesso. Tem muita gente que enche o saco. Muito detalhe Senhor dos Anéis, muito detalhe Baz Luhrmann, muito detalhe... não sei, complica. Tem que gostar. Eu particularmente gosto muito. Mas aí eu disso fui buscar personagens e eu me lembrei, primeiro, de um livro que eu acho que é clássico para falar de abundância, enfim, de expansão e tal, que é A Viagem de Gulliver, do Jonathan Swift, que eu acho que é de 1700 e blau, não vou lembrar, 35, não sei. Numa época em que o romance britânico e mundial, e a Inglaterra estava muito mais, né, no topo do pedaço do que outros lugares, mas numa época que o romance estava começando a se abrir para outros formatos. Quer dizer, o jornal ganhou uma certa importância e o diário ganhou uma certa importância, até como diário de pesquisa. Então, estava sendo usado como recurso narrativo. E aí o Gulliver, ele vai falar de uma viagem. Gente, o livro, sei lá, 700 páginas, né? E é bem difícil de ler, né? Assim, acho que mais difícil só o Caminho de Sono. E, tipo, o Caminho de Sono não, esqueci o nome do livro inteiro do autor do Caminho de Sono. Mas é um livro muito amplo que é um diário de viagem. Hoje em dia, se você pensar, fazer, por exemplo, você pega um livro adolescente, já tem essa linguagem estabelecida, né? De que, vou fazer uma graça aqui, eu vou colocar a primeira página do diário da garota e aí até faço uma diagramação diferente, querido diário, e a partir dali eu vou saber a história, né? Só que o Jonathan Swift, com A Viagem de Gulliver, está meio que inaugurando isso, né? E aí ele vai contar o diário de viagens que ele fez a terras, até a própria, não é só a personagem, mas até a própria estrutura da história conversa com isso, num jeito muito parecido que você estava explicando do Tolkien. Por quê? Ele vai visitar seres minúsculos, ele vai visitar seres gigantes, ele vai visitar a Terra dos Homens de Cavalo, e ele está usando tudo isso. Ele está usando essa questão das proporções e a questão mesmo dos excessos e das deformações trazidas para um acúmulo muito grande para falar de como ele vê o homem londrino daquela época. Então, a estrutura narrativa também está falando, também tem uma vibe muito jupiteriana, mas a personagem em si, o que ela quer é entender o homem. Então, é quase como se fosse a mais clássica, mais clássico dos ideais. Se eu, de repente, desbravo outras terras e se eu tenho contato com as coisas a partir de várias perspectivas, e isso é levado tão ao pé da letra que ele brinca com a perspectiva no nível do... Tem a terra dos homens pequenos, tem a terra dos gigantes, né? E tem a terra dos cavalos, que é genial também. Enfim, mas se eu conheço outras terras, talvez eu consiga voltar com um nível de compreensão, um nível de entendimento nesse encontro com a diferença, que ajude os próprios homens, né, da minha convivência, da Londres urbana e tal, a se entenderem melhor, né? Então é tipo a missão, que nem foi dada por ninguém. Ele vai lá e fala: eu quero trazer conhecimento, e eu quero muito conhecimento, também está dentro da missão. Eu quero muito, e eu quero escrever esse diário, e eu quero trazer essa informação, porque nós estamos precisando pensar a vida, principalmente a vida no espaço urbano, que era uma coisa muito, naquela época, modificada a partir da relação industrial, né? Do início da Revolução Industrial. Então, mais ou menos essa fase do que o pessoal chama de romantismo. Ele já não é romantista, mas já não é romantista, olha. Ele já não é do romantismo,
Mas essa fase que o pessoal fala esse momento é um momento de se entender como homem urbano, né? É um momento de entender a cidade de um jeito que acho que fica muito difícil pra gente visualizar agora. Mas eu gosto de trazer porque eu acho um barato quando eu sinto que eu consegui descobrir a origem da série, sabe? Quando eu sinto que eu consegui... a primeira narrativa de viagem, ou a primeira que chegou a gente, porque tem muitas que não chegam ao formato livro. A primeira vez que alguém resolveu realmente apostar no registro detalhado e realista, entre aspas. Porque essa abundância, né, o registro, a descrição dele das personagens é muito rica. E precisa ser rica, senão a obra não faz muito sentido, né? Então, quando eu acho que eu consigo achar o primeiro que se destacou, o primeiro não sei o quê, eu fico super feliz e gosto de bater palma também, né? E mais recentemente, uma personagem que me veio à cabeça, e eu vou falar dessa e vou te passar a bola de novo, é uma coisa mais simples, mais centrada na própria personagem, não é... A estrutura narrativa não é tanto sobre isso. Mas aí já entra um pouco no desequilíbrio de Júpiter, que é um pai, né, do filme Peixe Grande, um pai que ele é abundante em termos de imaginação, e isso é representado, né? A imaginação dele é completamente, ele imagina histórias e com isso ele recria o que aconteceu com ele no passado de uma forma que beira a literatura fantástica, beira o fantástico, né? E a forma como isso está representado tanto no livro quanto no filme ver isso plasmado, você vê as cenas plasmadas na realidade cotidiana das personagens. Por quê? Esse pai está sendo descrito a partir da perspectiva, está sendo contado a partir da perspectiva de um filho que teve que lidar com a dor e a delícia de estar com uma pessoa assim, de estar com uma pessoa que conta, por exemplo, que o primeiro encontro que teve com a mãe dele foi um encontro num campo de lírios, eu não lembro se eram lírios, mas enfim, num campo de flores e num dia ensolarado, e aí de repente desceram seres mágicos do céu e emolduraram o rosto dela. Quer dizer, qual é a dificuldade de você crescer com uma pessoa que extrapola tanto depois que você se torna adulta e percebe que de repente tudo aquilo foi meio fantasioso, mas eu me perdi na metáfora, não entendi que era metáfora. E essa personagem, para mim, é muito emblemática do jupiteriano, porque em momento algum ele se coloca como se as construções dele fossem irreais. Para ele é aquilo mesmo, é aquela abundância mesmo, é aquela quantidade de elementos, né, que poderiam ou não ser mais para o fantástico, né? Mas tem que falar mesmo, tem que usar muitas palavras. Realmente é assim que eu vejo o dia que eu conheci a sua mãe. São muitos elementos, são elementos todos mágicos. E quando o filho, mesmo pequeno, depois mais adulto, questionava e dizia, mas não foi nada disso, não foi isso que aconteceu, e vocês se separaram, e não sei o que lá. Tipo, me dá um quê de realidade para trabalhar aqui, né? O pai insistir até o final, que na verdade, não, foi assim mesmo, não menti para você não e tal. Muito na vibe da história de pescador, né? Mas a construção dela, da personagem. Por que você classifica dentro de Júpiter mais do que da Lua, que a gente falou, né, o primeiro, que tem a ver com essa coisa da imaginação, até da alucinação? Porque para mim, no caso de Peixe Grande, especificamente, a construção da personagem está mais ao redor do excesso do que da imaginação. E isso bate na trama também, na relação que ele tem com o filho. Claro que é uma personagem lunar também, mas estou dizendo, você pode ter uma personagem lunar muito imaginativa, etc., que está numa trama em que todo mundo realiza que essa pessoa e, né, uma pessoa, sei lá, que tem um nível de imaginação que não é o comum, ou não é o comum dentro daquele contexto, ou, e é muito comum também, a pessoa fica completamente deslocada, você nunca vê o ponto de vista da pessoa, né, em relação àquilo que ela está falando. No caso do Peixe Grande, o que eu vejo é que a força
dessa quantidade de ideias que ele tem. É tão grande, tão grande, tão grande, que afeta a vida de todo mundo. E não é afetar no sentido de, sabe, alguém chegar e dizer meu pai é louco e não dá para conviver com ele. Não é isso. É afetar no sentido de que essa personagem não pode ser compreendida sem todos aqueles elementos. Não existe nenhum momento, o filme inteiro e o livro inteiro, em que esse pai é apenas um pai. Então, eu acho que é fundamental a abundância como parte da construção dessa personagem, sabe? Não existe a personagem sem todos esses elementos. E aí, acho que talvez ficasse até mais fácil de ver se os elementos não fossem fantásticos. Né? Porque fantasia já leva mais para esse lado a desconstrução da realidade já leva mais para esse lado da lua. Mas você podia imaginar, por exemplo, que é o que eu acho legal nesse filme e no livro, você podia imaginar que não fossem elementos fantásticos. Ele tem muita coisa para falar, tem muita coisa para dizer, mas é tudo muito realista na construção, né? Entre aspas. E isso afeta as pessoas de uma forma que não é só decidir se dá trabalho ou se não dá trabalho. Às vezes você começar a duvidar da sua perspectiva, não conseguir ver a pessoa sem aquilo. Talvez, se fosse uma pegada mais realista, ficasse mais fácil ver o Júpiter. Aquele cara também tem um grande valor, né? Aquele cara também tem um grande valor por trás e ele fala, eu não vou lembrar a frase exatamente, mas ele fala sobre isso, né? Ele não chega a falar nada como o poder das histórias, mas ele fala que ele está fazendo aquilo de propósito em determinados momentos e que dá a dica de que, enfim, ele é isso, não tem como mudar, mas assim, além de ter um grande propósito, é além da estrutura narrativa ser, enfim, cheia de detalhes, vai além disso. Ele é abundante, ele sempre aparece como uma pessoa, e até fisicamente ele é expansivo, e ele é sorridente, e ele sabe, ele é um homem que não é alto, mas que acaba aparecendo como grande em várias cenas de propósito, né? E não dá para entender, não dá para ter uma conversa com ele sem agregar. Ele é muito lógico, né? Não tem essa coisa lunar de. Ele é E muito tem a lógico. ver com essas figuras que eu ia falar num aqui que é bem controverso, assim, eu não tenho certeza, né? Eu penso nele, mas que tem a ver com esse poder de aglutinação. Para mim é o, não sei se você já terminou, porque eu ia passar para uma outra Não, narrativa fala. agora, que é o Poderoso Chefão. Sim, eu acho. Que é super, para mim é super Júpiter, né? Nesse sentido da máfia mesmo, do acúmulo, né, de pessoas ali sob seu controle, sob a sua asa, de ter, assim, eu não sei se a palavra seria um ideal, né? Porque eu não sei se a máfia é um ideal, mas não deixa de ter ali um projeto ambicioso, né? Um projeto ambicioso e seus códigos e essa forma de chamar para dentro, né? De ser o centro em que orbitam ali vários satélites. Tanto que a primeira cena, eu lembro muito bem da primeira cena, porque eu usei muito essa cena para falar de montagem, né? Da aula de montagem, que está o Malombrando lá com um gatinho, acariciando um gatinho, e chega um cara querendo contratar o serviço dele para se vingar de pessoas que fizeram mal para a filha. E ele fica muito ofendido quando ele quer ser contratado como matador. Então eu tô assim acabando com a cena, tá? Mas Qualquer coisa pula. porque é uma cena maravilhosa, mas tudo bem, é a primeira cena do filme. E ele fala não, né? Você não está entendendo nada. Eu vou fazer isso para você e pode ser que um dia eu nem precise, mas pode ser que eu precise, então pode ser que um dia eu precise de você e aí você vai lembrar disso e pronto, ele está ali amarrado naquela órbita pro resto da vida dele, né? Então tem essa dinâmica, né, também de quem não é expansão, né? Aí o desequilíbrio, aí o oposto mesmo, de atração, de ficar juntando todo mundo ali orbitando ao meu redor. Que essas figuras muito centralizadoras, né? Que também isso daí é uma sombra de ter o controle de tudo, de ter a centralização de tudo e ter tudo e todos rodeando ali ao seu redor e tendo você como... Que é diferente de uma perspectiva egocêntrica, no sentido assim mais do ego, claro que tem ego envolvido, mas é diferente de alguém que quer ter um monte de seguidores, aí é um desequilíbrio mais solar, que a gente também vai falar disso no Dragão do Sol.
Mas essas pessoas que querem todo mundo ali, né, a matriarca italiana, sabe, aquele controle mesmo, e tem que ficar agregando, e vai chamando todo mundo, e vai todo mundo fazendo parte, e controlando tudo, essas também são figuras muito de Júpiter, né? Só que dentro, não de um universo expansivo, de entrega e generoso, mas de o contrário, né? A seta apontando para si. Mas é difícil até você ver essas pessoas como pessoas egoístas ou egocêntricas, porque elas, não estou falando aí do chefão, mas até a personagem dele, ele dá, né? Tem uma generosidade meio estranha, porque depois passa a conta, né? Uma generosidade aparente, mas a isca se dá pela generosidade, né? Eu te dou uma coisa aqui e aí você fica dependente, gera dependência. Então, essas figuras também que geram dependência, que geram essas grandes estruturas que ficam debaixo da sua asa, isso também tem a ver com as narrativas de Júpiter, aí já pensando no desequilíbrio, não do planeta, tá, gente? O planeta não tem desequilíbrio, mas quando a gente chama isso para o mundo humano, emprestando essas características, pensando no ser humano, que é quem carrega a dualidade, a gente, quando está nesse lugar, a gente, né, faz isso. Então, o que seria de Júpiter, que é essa generosidade, essa abundância do dar, se inverte, né, e isso fica na forma só, mas gerando dependência, gerando codependência, gerando contas a pagar no futuro. Então, também, né, a gente tem que pensar nesse dragão, no seu equilíbrio e no seu desequilíbrio, isso também dá grandes narrativas. E eu queria trazer aqui também, a Sabine falou de Viagens de Gulliver, eu acabei de assistir uma série que eu amei de paixão, assim, foi uma super surpresa, não esperava, que é uma série que é a continuação desse livro aqui. Continuação não, desculpa, ela é tipo o PRI, como é que fala? O que vem antes, eu esqueci o nome do termo agora, que é a Ilha do Tesouro. É uma série de piratas, chama Black Sails. Então imagina, né? A direção de arte é uma coisa assim, também tem parece um pouco as coisas do Baz Luhrmann, assim, é muita cor, é muito detalhe, a fotografia é uma coisa absurdamente primorosa, é uma série muito bem produzida e o roteiro é uma coisa impressionante de bem amarrado. E é muito legal porque os personagens são piratas, todos são piratas, e os piratas, por definição, têm mais afinidade com o quê? Ou com Marte, né? Que aí vai para treta, ou Mercúrio também, que é aquela coisa do interesse, do comércio não, né? Mas também do comércio, do roubo, também do enganar, né? De ter uma agenda. Só que não tem nada a ver com Piratas do Caribe. Realmente vai para regiões muito sombrias também, tem um aspecto psicológico muito forte, as personagens são sensacionais. Tem personagens femininas muito fortes também, né, que é uma coisa muito bacana de ver, representatividade para todo lado. Então, assim, até nesse sentido, conseguiu abarcar várias questões que a gente está vivendo no momento, mas por que eu citei essa série agora? Porque apesar do mote ser a história clássica da pirataria e todos os conflitos, não tem muitos conflitos externos, né? Tem muitos conflitos que vêm da trama mesmo, ela caminha cada vez mais, e a última temporada, então, os personagens têm diálogos reflexivos muito profundos e muito legais. Os diálogos são... E não é nada forçado, é muito difícil fazer isso. Né? E aí, o jeito como a série termina, eu não vou falar, óbvio, mas é uma coisa tão difícil de fazer sem ficar forçado, tão difícil. E aí você vê que o que está por trás, né? Então, a questão de Júpiter aí está no próprio ideal de criação da série, que não fica só ali na batalha do pirataria, quem vai vencer, coisa mais de Marte, quem ganha, quem não ganha. Tem uma questão ali do ideal. Alguns personagens têm essa premissa, né? O personagem do Capitão Flint, ele vira pirata, ele se torna pirata, mas antes ele é um oficial da Marinha Britânica, e uma outra pessoa que era um aristocrata meio, que tinha um ideal forte de conseguir acabar com a pirataria numa boa, né, fazendo acordos. Então, o mote da série parte daí, dessa tentativa de transformar Nassau num lugar de conciliação. E aí a forma como isso, né, claro que não acontece do jeito que eles esperam, porque esse é o começo da série, mas
como esse ideal ou essa questão fica ainda, e mesmo com a personagem do Capitão Flint se transformando muito, como que isso vai acontecendo e vai contaminando outros personagens. Então, é muito interessante porque você vê que o que conduziu o roteiro tem a ver com o aspecto de Júpiter, que é a questão do ideal e de valores. E, cara, eles precisam fazer um negócio muito difícil, porque para você conseguir que personagens que são piratas e tem uma coerência dentro da forma, né, que a maioria se move por sobrevivência e pelo ganho pessoal. Então, não, assim, não ia colar, sabe? Só se fosse muito fábula, para trazer uma coisa muito idealista e tal. Então, o jeito que eles trazem isso dentro da realidade da pirataria, dentro da agenda, né, dos piratas, que é completamente móvel, eles têm até uma imagem que traduz muito isso, que é a areia, né, tudo é um castelo de areia, tudo se move muito rápido, e os acordos se fazem, se desfazem. Então, como você consegue manter um ideal ou canalizar alguma coisa no meio de um ambiente tão mutável e tão mercuriano, né? É incrível, sim. E isso não é apresentado de uma forma forçada. É muito ruim quando a gente está falando sem poder dar spoiler, né? Porque aí a gente fica falando, nossa, é demais e tal, e não pode É explicar por quê. difícil, é. Mas isso se dá assim, muito nas conversas, nos diálogos, você realmente tem acesso ao interior da personagem de uma forma que não é nada forçada, mas, ao mesmo tempo, chega uma hora que você fala assim, será que, né? Será que um pirata assim existiria? Mas dentro do universo que eles constroem, chega uma hora que você fala, tá bom, tudo bem. Né? Mas não porque tudo bem, dane-se o realismo, porque aquilo está ali operando o tempo todo. Então, é interessante como o que marca para mim, né? O que é uma narrativa mais de Júpiter, mais de Marte, é o que está no plano de fundo mesmo. Né? E no caso dessa série, sempre isso, e isso é um dos conflitos principais também, né? Do mesmo jeito que no Avatar tem como que eu vou conseguir vencer o Senhor do Fogo, sendo um monge da não violência, né? Criado com esses valores. Ali também, como se consegue criar alguma questão coletiva dentro de um coletivo de pessoas que o valor é a salvação individual. Né? Então, ter um valor coletivo ali é praticamente um delírio. Né? Isso é muito difícil de sustentar, porque é um castelo de areia. E o fato desses ideais existirem ali gera uma tensão na série. Porque se fosse só um cada um por si, não teria essa tensão, e essa tensão é muito interessante. Né? Quando é que esses caras vão, será que eles vão aderir isso mesmo? Será que eles vão abandonar o modus operandi dele por um ideal maior ou não? E tem hora que não mesmo, aí dá uma treta o tempo todo, né? Uma atrás da outra. Mas é bacana pensar assim, como que essa questão dos ideais, isso que eu gostei. Às vezes, nos filmes é apresentado de um jeito assim muito romântico, né? O que sustenta o ideal? Né? O que sustenta uma utopia? O que sustenta? Parece que às vezes, simplesmente o fato de você ter uma utopia já é o suficiente. Não, porque o tempo todo essa utopia, que sempre tem a ver com o coletivo, né? É difícil ter uma utopia individual, né? A gente tem uma utopia para o coletivo. Isso está o tempo todo em confronto com as questões de sobrevivência. Né? E com as questões do próprio ego, como é que sou eu no meio disso. E esse é o grande desafio para qualquer narrativa que tenha uma utopia ou que tenha valores, porque quando a gente fala dos grandes valores ou dos valores que movem para um ideal maior, eles são valores nobres, né, em geral. E eles te colocam numa situação de ter que pensar no conjunto, né, se incluindo aí, mas indo além da questão da sobrevivência. Então, para mim, todas essas narrativas que colocam o indivíduo em xeque, e sempre tem, né? Esses que estão, mesmo no Guerra nas Estrelas, tem lá Han Solo, que está ali com uma agenda individual, e aí, de repente, tem que aderir. Tem essa questão do sacrifício, né? De você se dar por uma causa maior. E é interessante porque tem personagens que enxergam esse sacrifício como uma perda.
né, individual. Eu me sacrifico no sentido de eu abro mão, e não no sentido de uma expansão. Quando os personagens estão realmente numa trajetória, de um ideal, de se contaminarem por um ideal, e várias delas partem de um aspecto muito egocêntrico, né, o tá ali no sem menor juízo de valor mesmo, eu estou ali pelos meus interesses, eu entro naquela aventura pelos meus interesses, de repente eu tomo contato com algo que é maior, né, então não sou eu ou eles, sou eu expandido, né, e essa sensação de expansão que gera quando você está conectado com o ideal coletivo, isso não dá sensação para a pessoa que ela está perdendo, ela aumentou na verdade, ela cresceu. É por isso que os ideais fazem a gente crescer. E as narrativas que trabalham com isso, elas têm essa tendência de mostrar que a pessoa que se jogou naquela causa e sacrificou no sentido... sacrifício, é um sacrifício mesmo, né? Os ideais individuais, ela também se incluiu ali na festa, né? Porque ela também entrou em expansão. E para mim, esse é um sentido interessante de uma saga de sacrifício, né? E não, assim, aí não tem como não falar, né, de uma grande saga, acho que é maior, não sei se é a maior ou a mais conhecida, que é a saga de Jesus Cristo, né? Como é colocada ali, especialmente na Semana Santa. Eu acho que a questão que é colocada ali, que ali é uma trajetória de transmutação. Só que o problema é que para na sexta-feira. E eu vou retomar isso no dia de Vênus, porque, né, o próximo dragão é Vênus, e é sexta. A questão não, termina domingo, né? É uma expansão por algo maior também. E aí, quando você dá um demasiado valor ao sacrifício, mas não como, olha, isso é um processo de transmutação, mas não, isso não deveria ter acontecido, isso foi uma injustiça, né? Você não honra o movimento que o próprio personagem, a figura, trouxe, né? Que é essa escolha por fazer parte de algo maior do que o próprio mundo individual. E ali, assim, expandindo além do próprio corpo com todo aquele martírio. Então, olhar para Júpiter é olhar para esse sacrifício como uma expansão do próprio ser e não como um abrir mão, eu faço pelos outros, porque esse é o falso altruísmo. Eu faço pelas pessoas e eu esqueço de mim. Não, Júpiter não, ele é assim, você se inclui, né? E você faz por você também. E todos esses filmes, eu me lembrei agora de um que é muito forte também, que é a Lista de Schindler. Né, que também o personagem passa por essa transformação, sai ali do plano do individual, do conhecido, e toma contato com uma coisa maior ali, né, e se contagia por isso. Então, todas essas narrativas que trazem essa expansão da consciência, o próprio nome já diz, é uma expansão da consciência que te faz entrar em contato mesmo com o ideal coletivo por inspiração, e não por indução, e não por manipulação, aí sim, eu acho que esse dragão está presente ali, né, como trajetória. Cara, eu disparei falar agora. Mas isso é muito bacana. Eu estava pensando aqui, lógico, né? Você falando, eu lembro de Matrix, eu lembro de uma série brasileira muito boa, assim, na literatura mesmo, do Felipe Castilho, que é o Legado Folclórico. O Legado Folclórico, eu não vou lembrar o nome de cada livro, né? Mas basicamente é a história de um menino que joga numa desses ambientes de realidade virtual. Sou péssima com isso, não sei, não entendo, mas enfim, é um desses lugares em que você vai e joga e pode ficar no chat com os outros jogadores, então tem uma certa interação. E aí conhece uma pessoa ali, também não é um spoiler muito sério, está nas primeiras páginas, mas conhece uma pessoa ali que diz que precisa dele, ele mora numa cidade pequenininha de Minas, eu preciso de você, das suas habilidades aí no computador e tal, para me ajudar com uma coisa muito séria. E aí ele descobre que essa pessoa que entrou em contato, na verdade, é um ser folclórico e que tem toda uma realidade de seres folclóricos que estão precisando muito de ajuda. Tem muitas coisas bacanas nessa série, porque apesar de ser uma série, de repente você poderia classificar como para um público infanto-juvenil, obviamente, ela está voltada para a expansão desde o início, não é a expansão pós, porque às vezes tem que mostrar a arco da personagem, tem que mostrar como ela cresceu.
mas ela está voltada desde o início porque ele está numa cidade pequena, ele tem a vontade de conhecer outros lugares, ele tem medo, mas ele não vai porque, enfim, me prometeram alguma coisa, tem até uma promessa envolvida, mas ele vai principalmente pelo senso de aventura e de poder ajudar alguém, que no caso a personagem acho que tem 13 anos, então para ele isso é uma coisa muito nova, né? Assim, essa possibilidade de realmente ser escolhido para ajudar alguém é uma coisa, né? Embora haja medo, mas também tá tudo meio misturado, o senso de aventura, quero conhecer outros lugares, quero me expandir, tanto para fora quanto para dentro, e fica bem colocado desde o início que uma das motivações dele é ajudar. E aí, no que ajuda, ele é premiado, porque essas pessoas... Premiado não que a relação seja mágica, assim, conheci os seres folclóricos e aí tudo deu certo, não. Mas premiado porque, de fato, conhecer aqueles seres, né, que estão muito humanizados, todos os seres folclóricos, o Curupira, Sereiara, são todos muito humanizados, né? Tem a sua versão para uso diário, digamos assim. Para se relacionar com outros seres humanos, quer dizer, seres humanos, né? Enfim, padrão. E aí, ele não é uma coisa feita de um jeito romântico, de um jeito... Eles não são apresentados como seres de outra dimensão que calharam de estar aqui. Eles são apresentados como seres integrados a essa dimensão. E também tem uma esfera... abundância. São muitos detalhes, são muitos... os cenários são muito bacanas, só que é legal você ver isso na realidade brasileira. Então, até no que diz respeito ao vilão, e também não é um grande spoiler que aparece logo no início, o que seria o vilão, eles estão lutando contra uma empresa. E aí tem vários toques que o Felipe dá, assim, de fazer associações com... Porque, não, esse cara é muito bacana, porque uma vez por ano, né, as pessoas têm uma visão meio política desse cara, né, do milionário, e ele, óbvio, tem toda uma equipe de relações públicas, então ele uma vez por ano, uma das coisas que as pessoas usam é dizer que uma vez por ano ele faz o Esperança da Criança. E aí ele já sacaneia de cara uma coisa real, a gente vai vendo vários outros paralelos, né? E isso é muito bacana ver isso num contexto brasileiro, né? Mas uma outra coisa que eu pensei aqui é que de uns tempos para cá, principalmente quando se fala de série, a abundância, né? Eu estou falando de estrutura e de abundância junto, né? São dois dragões aí. Mas a estrutura de série mudou completamente. A estrutura das séries é que a gente assiste na Netflix e que, digamos, tem mais visualizações ou são consideradas bem-sucedidas comercialmente. E isso, se não me engano, começou com Desperate Housewives, né? Antigamente você tinha, se você tivesse múltiplos personagens, se não fosse um foco num casal ou numa personagem, etc., você tinha uma clara divisão na série de essa é a personagem principal, no máximo tem duas principais, e aí eu tenho as personagens secundárias. De uns tempos, e Friends, por exemplo, já começa a ampliar um pouco isso, porque você tem os 5 amigos, né? Mas de qualquer maneira a construção ainda é muito teatral, ainda é uma construção, tem uma plateia lá, ela aplaude, a cena ainda é muito quadrada, não nem querendo dizer que é tradicional, mas no sentido É o formato sitcom mesmo, né? De formato sitcom. Pois é, mas esse formato mudou. Porque desde Desperate Housewives, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a assistir as séries, eu acho realmente que essa série foi a primeira que propôs, como bonecas russas, né? Você já espera que exista uma expansão do que acontece ali, não apenas em termos do que vai acontecer com uma personagem ou com um casal principal, ou mesmo 5, mas porque pessoas que aparentemente são secundárias ou que não têm tanto destaque nos primeiros episódios, terão episódios dedicados inteiramente a elas. Então, Desperate Housewives é completamente diferente de você pensar nesse tipo de arco de série, porque você começa acompanhando uma pessoa e você viu que, enfim, começa acompanhando a pessoa, sabe que ela está inserida num grupo de amigos. No episódio 2, de repente, essa pessoa, a pessoa B que estava lá na festa, vai ser o seu carro-chefe, vai ter um nível de aprofundamento, uma verticalização em cima daquela personagem e da história dela,
nível de detalhe, né? E aí que eu vejo a abundância, não só na coisa de expandir personagens. Você vai assistir a série assim, de quem eles vão falar hoje, né? O exemplo mais recente disso é o Orange is the New Black, mas tem várias séries que começaram a ser construídas dentro desse modelo. Não estou acompanhando uma pessoa, a história de... Porque até no Friends existe uma coisa de grupo. Existe a personagem grupo, Friends. As pessoas não falam... tudo bem, a Mônica é assim, o Ross é assim, fulano é assim, Beltrano é assim. Mas existe o Friends. Friends é uma coisa, adoro Friends. Existe aquele grupo como personagem macro, né? Que delimita muito. É engraçado porque... Eu estava vendo um vídeo outro dia, que é esses vídeos de contar quantas vezes as coisas se repetem numa série e tal. E aí eles estavam falando que todas as personagens usam muito "Oh my God". Então, todas as vezes eu falo, ai meu Deus. E eles contaram quantas vezes ao longo de tantos episódios. Isso é um número absurdo, assim. Então você vê que tem algumas características que constroem como grupo, porque as personagens, a princípio, são completamente diferentes, mas usam a mesma linguagem, têm o mesmo estilo de humor. Se você fosse verticalizar nessas personagens, seria muito difícil que a Phoebe tivesse o mesmo tipo de humor que a Mônica, porque elas, teoricamente, são, na superfície, elas são completamente diferentes. Mas como existe essa macro personagem Friends, ok, já é um nível de abundância, porque não era tão comum histórias sobre grupos, a menos que fossem sagas históricas e tal. Mas o que eu vejo é que de uns tempos para cá, esse modelo Friends cola menos. Cola mais você entrar numa narrativa tipo Orange is the New Black, tipo Desperate Housewives, etc. Principalmente com quem, sei lá, deve ter uns 20 anos, está acostumado com isso. 20 anos agora, né? Sei lá, um pouquinho mais, talvez 30. Porque você já vai esperando, como... Reproduz um pouco isso que eu estava falando da Get Down, que você estava falando da riqueza da direção de arte da série que você viu, etc. Que eu tenho que olhar para todos os detalhes. São coisas maravilhosas, lindas, e o que é definitivo para a narrativa pode vir de qualquer lugar. Então, é mais ou menos a mesma coisa com essas séries. Como você já sabe que tem uma estrutura de que cada episódio verticaliza uma personagem, você fica meio, de onde é que eles vão tirar agora? Poxa, eu queria saber a história daquela, eu queria saber a história daquela. Que, de certa forma, potencializa qualquer cena. Você não tem... A cena pode ser sobre a personagem principal, no caso de Orange is the New Black, a Piper, e a outra namorada dela, que eu esqueci o nome. Mas você sabe que a qualquer momento quem estiver sentado no mesmo refeitório pode ganhar o seu episódio. Você pode torcer, você pode influenciar, você pode entrar na internet e falar, faz o episódio da fulana, sabe? E então, a própria estrutura da série é baseada na expansão. Tem vários outros exemplos, mas agora eu não estou conseguindo me lembrar. Isso virou uma tendência de um tempo para cá. Eu queria comentar um pouquinho, já que você está falando de estrutura, de um cuidado, né? Que eu acho que o alerta aí do dragão no desequilíbrio de Júpiter a gente tem vários exemplos disso também. Começar a abrir muita ponta, né? Coisas que não abre uma ponta sem saber como que você vai fechar. Então, eu vou citar um caso que vai me entregar a idade um pouco, mas que, enfim, que é Lost, que foi, acho que, uma das primeiras séries e nesses formatos, assim, de ter várias histórias e vários personagens. E a gente até brincava que, quando a gente via em casa, que quando aparecia um personagem que era dos outros, ou da turma, que pior que os outros eram os figurantes, né? Porque tinha uma turma grande que ficou lá na praia, e tinha os principais, que era a turminha in, e tinha lá os figurantes. Quando aparecia um figurante era para morrer, porque eles não... Aí um dia apareceu um figurante e falou assim, um personagem, né? Não, vocês não dão bola pra gente, vocês acham que a gente não é importante, vocês acham que a gente tá aqui só para não sei o quê. Aí eu falei assim, eu acho. Aí, pumba, ele morreu, lógico. Então, e não só isso, né? Tinha uma questão ali também, tinha um excesso de pessoas, não precisava deixar aquele monte de gente ali sobrando, né? Sim. E um excesso de traminhas que iam abrindo, mistérios e coisas, né? E eu acho que hoje é mais difícil isso acontecer, porque mesmo se você vai ver a história de Lost, foi um negócio assim, eles lançaram a série, deu super certo, foi um estouro, depois eles tiveram que sair correndo de ver como é que ia, né, resolver. Mas quando você começa a abrir ponta, e depois você não tem a menor ideia de como vai fechar essas pontas, e aí você vai abrindo cada vez mais ponta, porque eu já passei por isso.
Quando você abre um negócio e não sabe como fechar, você sai abrindo outros 500 negócios, porque você fica meio desesperado e acha que tem que fazer mais, né? E, na verdade, você tem que focar naquilo que é... Falamos um pouquinho disso no encontro passado, né? Entender a essência do que você está fazendo. Então, acho que a questão é dessa abundância, você se perder nela, e para uma série o que é pior, se perder nos montes de pontas soltas que ficam, e é horrível, né? E aí depois está acabando, começa a querer fechar aquilo, e aí faz de um jeito ali que às vezes, nossa, dá um truque que você fala, cara, não colou, né? Não colou, aí vai para o negócio meio aribô ali, meio, nossa, não cola, né? Fica um final aberto, né? Sim. Então, eu tomo muito cuidado, porque se você não vai dar conta, vai até onde você dá conta, né? Porque às vezes a gente não dá conta. Ou vai criando personagem, vai criando questão, e depois você fala assim, ou eu tenho tempo de narrativa para aprofundar em todo mundo, ou veja quem você quer colocar, se não é legal fundir personagem. Né? A primeira peça que eu escrevi, eu tive que fazer isso. Era um prédio cheio de gente, eu meti personagem ali, era muita gente. Só que chega uma hora que é isso, você está ocupando o tempo da tua história, que no caso ali, não, né? Tudo bem, eu posso fazer uma peça que dura 4 horas? Eu posso, Zé Celso faz, mas era isso que eu queria? Não. Né? Então, eu precisava contar essa história dessa personagem, o que ela estava fazendo ali. Aí eu comecei a fundir personagem. O que era importante, eu comecei, e sabe o que foi acontecendo? As personagens em fusão foram ficando mais interessantes do que elas eram. Porque muitas estavam ali e tinha um que era, tudo bem, foi a primeira coisa que eu escrevi, então me perdoe, isso já faz muitos anos. Mas por falar de ideal, né, era o personagem que carregava o meu discurso. Né? E aí era muito chato. E é lógico que ele foi o primeiro a ser cortado. A sorte é que eu estava fazendo isso em conjunto com outras pessoas, né? Então, assim, no voto de que personagens iam sair, esse foi o primeiro. E eu não fiquei triste, porque no fundo me resolveu um problema, porque eu já não aguentava ele também. Né? Porque ele vinha, e pior, ele era, acho que um professor, não sei, é alguém que estava autorizado narrativamente a ficar falando. Enfim, e não dá certo, né? A questão, que é uma questão também que eu coloco, como, mesmo que você mesmo que você queira, ali naquela narrativa que você está fazendo, trazer um valor, trazer um ideal, como fazer isso através das ações das personagens, de preferência ações contraditórias, cuja resultante de um processo seja aquele ideal, né? E não aquela personagem que começa igual do início ao fim, porque ela carrega a grande bandeira do ideal na sua narrativa. Né? Coloque a sua prova, é legal testar. É legal testar essa virtude, é legal testar essa convicção. Será que é assim mesmo? A que será que resiste? Né? E aí, quando passa ali pelo moedor de carne, a personagem, sabe, chega uma hora que é a noite escura da alma, né? Não acredita em mais nada, mas de repente, sei lá, renasce e aquilo vem de um lugar em que a personagem também visitou a sombra e aí concluiu que aquele valor é um valor, porque não... Aí é muito mais forte, né? Do que alguém que carrega isso no discurso o tempo todo e está ali, tipo, a soma de todas as virtudes. Então, assim, o fato de da gente ter uma narrativa, né, um livro, uma peça, um filme, que carrega um ideal, que carrega um valor, não quer dizer que isso precisa estar o tempo todo sendo dito, ou, né? Pode até ser, vai, né, que não pode, faz o que você quiser, mas é muito difícil fazer isso sem ficar forçado, né, sem entrar como um discurso que vem. Então, me preocupa muito isso, assim, eu sempre falo que a minha militante briga com a minha artista, né? Elas têm umas tretas, porque a militante quer enfiar um discurso ali, ela quer falar, quer... E a dramaturga, não, ela fala, pera aí, né? Vamos pegar leve, ninguém é super-humano, assim, para carregar todas as virtudes, né? Dá uma poluidinha aqui nessa pessoa, né? E no começo, para mim, era muito difícil fazer isso. Porque a questão dos ideais, para mim, era muito forte, e eu tinha muito medo, né, de não carregar essa mensagem. E hoje eu gosto de partir muito mais de perguntas do que de uma resposta, né? E essa é uma questão para se comentar também quando a gente fala de Júpiter, porque como Júpiter carrega também essa questão dos ideais, os ideais individuais e coletivos, é sempre uma pergunta, como
fazer uma obra ter isso sem forçar a barra, né? Sem ficar impondo discurso, ou sem torcer uma personagem por um lugar só de virtudes, não querer sujar o pezinho dela na lama, com medo de que, como ela simboliza aquilo, né? Se você sujar a personagem, você vai estar sujando o seu ideal junto. Uma atitude muito purista, né? Então, essa é uma questão que eu sempre penso também, quando eu penso em Júpiter, é legal, é uma história que carrega aí um ideal, mas como é que isso vai ser construído, né? É, Isso vai ser imposto ou isso vai ser inspirado? tá me vindo na cabeça uma Morro dos Ventos Vivantes, e é uma questão que vai além de, porque essa paixão vem de antes de eu pensar o texto como escritora, qualquer coisa assim. Morro dos Ventos Vivantes não é nada jupiteriano, mas aí eu tenho uma edição da Penguin, que tem uma carta da Charlotte Brontë, porque, né, eram as três irmãs, a Charlotte Brontë, a Anne Brontë e a Emily Brontë, e a Emily Brontë escreveu Morro dos Ventos Vivantes, e elas tiveram vidas muito complicadas, e escrever era uma questão para elas né, de expressão e tal. Foi muito difícil publicar, tiveram que publicar com o nome de homem, tem todas essas questões. Mas aí, nessa carta em que a Charlotte escreve sobre as irmãs, sobre o processo de publicar, como foi publicar para elas, tem muitas coisas que a gente conhece das outras irmãs, tipo Jane Eyre, por exemplo. Na carta ela fala que quando a Emily foi escrever o Heathcliff, que é o personagem principal, para aquela época, a gente tem que considerar a época também, mas para aquela época, ela ficou com muito medo de escrever uma pessoa tão má, simplificando muito o que ela diz. Porque ela fala assim, cara, eu tenho dois compromissos. Eu tenho um compromisso, e todas as personagens no Morro dos Ventos Vivantes são muito idealistas, né? Mas tem uma pessoa, elas são claramente, apresentam claramente maldades que eram incomuns na literatura de virtude da época, né? Então ela fala, eu tenho um compromisso com o que eu deixo no mundo, no sentido de se isso vai inspirar as pessoas a imitarem, a acharem que essa é uma leitura válida, etc. Ou, enfim, tentar falar sobre a maldade, porque eu também acho que eu preciso avisar, né? E tudo isso é muito discutível hoje em dia, as pessoas não abordam mais nesses termos, mas tem que lembrar a época. E assim, se as pessoas vão de repente ver isso como um aviso e não vão se identificar e tal. Eu lendo aquilo, eu entendi que era por causa da época. Hoje em dia, eu acho que se você for a qualquer lugar e você falar assim, não, mas eu não quero ensinar certas coisas. Mas literatura não é para ensinar, mas não é para isso, mas pare de pensar assim, etc. Por outro lado, eu acho que é preciso sim pensar sobre como você vai trabalhar com os valores e com os ideais, humanizando a pessoa e, ao mesmo tempo, fazendo com que o ideal seja possível, caso esse seja o seu caso, né? Ou então mostrando como ele não é possível, enfim. Mas, enfim, equilibrar essas duas coisas e ter uma noção clara de como é que você vai colocar aquilo para o mundo, porque, por mais que a gente diga hoje em dia, a narrativa não é para ensinar, não ensina, a pessoa faz o que quer, cada um vai ter a sua reação, etc., que me parece ser a vertente mais poderosa hoje em dia, no sentido de análise, porque a gente não está aqui para censurar, e eu realmente acho que não se trata nada disso, enfim, esse discurso dela parece velho, mas por mais que tudo isso aconteça, eu acho que ainda existem, nas narrativas que são consideradas padrão, e até nessas narrativas de o herói, o super-herói, não tem falha nenhuma, nós estamos ensinando coisas, né? A gente está ensinando que é possível, no mínimo, assim, que a imagem de herói é uma imagem imaculada. E isso tem um efeito real sobre a vida das pessoas, né? No sentido de eu consigo me ver como herói no cotidiano, ou heróis são sempre figuras distantes, é um norte para eu chegar, ou não sei, nessa mínima influência tem. Então, às vezes fica parecendo que se você mantiver o mal como mal, o bom como bom, isso, ou enfim, fizer mesclas, porque hoje em dia tem muitas mesclas, né?
mas mesclas em que você ferre a pessoa correta no final, fica parecendo que não tem ideologia por trás, que não tem valores por trás. E tem, embora eles não estejam sendo ditos ali. Pode ser uma provocação, né? Sim, sim. A Então, questão é conseguir diferenciar se... me vi um final. Vale tudo, novela vale tudo, né? Reginaldo Farias dando uma banana pro Brasil. E olha só, né? Olha que... tudo bem que isso faz parte oi, do gente, tudo Brasil bem? naquela época, né? Agora, então, isso tá assim... Sim. Tinham, assim como as distopias, eu acho que tem um objetivo aí de despertar uma reação, né? São narrativas que buscam provocar mesmo. Provocar o ideal pelo contrário, meio por aí, assim, sabe? A questão eu tenho essa dúvida mesmo, sabe? O quanto hoje, por exemplo, mais do que o que seria uma utopia? Também tá num lugar de construção de uma nova possibilidade de futuro. As utopias estão dentro dessa esfera de Júpiter também. Então você pega uma série agora, Hollywood. Não sei se você viu Hollywood. Ai, maravilhosa. Né? Eu gostei muito. Eu adorei essa série. É uma fábula, claramente é uma fábula. Ninguém está escondendo, ninguém diz que foi isso que aconteceu. Na verdade, foi o contrário do que aconteceu. Só que é importante que hoje em dia a gente pense também assim, nossa, e se tivesse acontecido de uma maneira inclusiva? E se as minorias tivessem conquistado ali? Como E seria? nem por isso é uma fábula limpa, digamos, já que a gente está falando disso, né? É uma fábula mega suja. Tem um monte de coisa que acontece realmente na realidade que a gente vê ali, né? Na É, fábula. Não é assim, eu quis ser. Não é La La Land. Não é La La Land. não é? É uma história em que você vê todos os podres, e os podres que estão sendo cada vez mais comentados agora em relação a Hollywood, com a questão do Harvey Weinstein e tudo isso. E vários outros que a gente sempre soube, mas que nunca tiveram tanta em evidência. E ainda assim é uma fábula. E ainda assim, e é muito surpreendente, né? É maravilhoso, Você né? descobre isso. Eu não me sinto enganada, eu não me sinto iludida, porque assim, todo mundo sabe que não foi isso que aconteceu. E aí, quando alguém apresenta isso como sendo o que aconteceu, ninguém é assim. E se fosse assim, né? Então eu me sinto agraciada pela utopia. Eu tenho sede de utopia. Acho que a gente está com sede de utopia nesse momento. A questão é como apresentar isso de uma forma que não seja La La Land. Acho que se você Sim. apresenta de um jeito muito, ai, gente, tudo bem, vai, vamos parar de brigar, né? Como uma coisa moralista, como se faltasse só uma grande moral, alguma coisa que, nossa, nunca ninguém pensou nessa informação e por isso o mundo está assim. Que vem como um decreto, isso é falso, né? Vem pela treta mesmo. Agora, um lugar que você vê que aquilo pela fricção é possível gerar também aquela resultante, né? Porque senão a gente fecha o futuro demais. E eu acho que essa questão das utopias está totalmente ligada a Júpiter, porque tem a ver com expansão. Como que que a gente vai conseguir avançar, até como humanidade, se eu não consigo visualizar essa possibilidade? Do mesmo jeito que a gente só consegue viajar para o espaço porque alguém vislumbrou essa possibilidade, né? Assim como todas as invenções, vislumbrar como que isso vai se dar, que não seja aquelas utopias não, nem ingênua, eu acho que tem utopias que são frágeis, ou construções utópicas que são frágeis, porque elas não contemplam o conflito, não contemplam toda a treta que vai ser necessária e é muito bem-vinda, porque isso tem a ver com a dialética. Sim. Né? Isso não vai se dar como por encanto, de uma vez só e magicamente. Então, por isso que eu adoro, o que eu mais gosto é utopias, em que para chegar numa resultante que eu suspiro e falo, nossa, que legal, deu muito trabalho, deu muita briga para chegar lá. Né? Então, assim, é meio que Marte e Júpiter de mão dada mesmo. Né? Se você pensar sobre a distopia, toda distopia tem uma utopia dentro, no sentido de que costuma ter um momento em que uma ou várias personagens, ou um grupo, etc., ou quem foi responsável pela construção daquele contexto distópico, diz que, na verdade, aquele contexto distópico é o ideal. E aí, uma das coisas que a distopia faz, né? Tem sempre, eu vou falar de, sei lá, tem o cientista que fez a mutação influencia toda, mas ele vai falar daquilo como
a solução dos problemas, né? Então, a distopia, quase todas as distopias falam do que pode acontecer se você levar a utopia deformada de algumas pessoas ou de alguns grupos sociais ou de alguns, né, de alguns nichos sociais a sério demais e implementar, né? Toda distopia tem um questionamento de utopia por trás. Então, se você pegar 1984, Admirável Mundo Novo, o ideal seria que para aquele pessoal que a gente realmente dividisse enfim, a sociedade em classes, né? Alfa, beta, etc. Cada um se especializa e tal. Num nível, muitas vezes, aparece na distopia que você duvida se o que está ali é ruim. Porque você está vendo que é ruim. Você fica... No caso de Admirável Mundo Novo, por exemplo, você fica assim, peraí, mas eu não queria ser classificada como alfa, beta, teta. Eu não queria nascer e descobrir que eu, sei lá, estou presa a um determinado tipo de atividade, nem consigo sair. Mas aí você pensa, mas eu não saberia, porque teriam me criado para isso desde pequeno. Será que isso não é felicidade? E aí o cara prossegue, né, e fala, quer dizer, vai prosseguindo lá na narrativa e fala, não, gente, mas olha só, é exatamente isso. Se as pessoas forem educadas desde pequena para fazerem apenas um tipo de atividade profissional e estarem em uma classe, elas não vão querer ser da outra, elas foram criadas para aquilo. Então, é muito interessante, porque eticamente nossa, mas consciência humana é livre, criativa, não sei o que, não sei o que lá. Mas a narrativa da distopia muitas vezes te leva para um lugar, principalmente se você estiver num dia muito ruim na sua vida, numa fase muito ruim na sua vida, que você pensa assim, peraí, eu queria, e provavelmente você já disse isso, né? Não sabe o que eu queria? Eu queria largar tudo isso que eu tô fazendo, ter uma profissão mais simples que a minha, ou ir pro campo, ou não sei o quê, ou queria que alguém me dissesse o que fazer, eu ia fazer aquilo pro resto da vida. A distopia muitas vezes se baseia nisso. Não é só esse exemplo. Eu mesmo usei isso no Incompletos. Tem toda uma questão que, não vou dar muito spoiler, mas tem toda uma questão de que a pessoa responsável pela mutação é uma pessoa que acredita muito na expansão humana, de um jeito muito deformado. Então ele fala, nós poderíamos ser quem nós quiséssemos, a gente não estaria preso ao nosso corpo, a gente não estaria preso a uma única possibilidade e tal. E meio que de propósito, bom, no meu caso de propósito mesmo, tem umas coisas lá que são para você fazer duvidar da sua sanidade um pouco quando ouve. Tipo, cara, você chega a pensar, não, ele tinha um ideal interessante. Sim. Isso aí pode ser bacana. Então, para mim, a distopia é uma deformação da utopia, né? Se você pode procurar a utopia lá dentro. Muito bom. E acaba acaba botando a gente para pensar, tá, se o ideal era bom e deu essa confusão toda, então o que eu faço? Também tem isso. Ou rasgar o véu da falsa utopia, né? Quando a gente chega numa realidade em que tá todo mundo dizendo, olha que incrível, chegamos no ápice da humanidade. E você fala, pô, não, deixa eu te mostrar aqui, né? Mas essa sede, né, de imaginar o e se, acho que agora mais do que nunca a gente precisa ter esse exercício de imaginação, né, do que para onde a gente pode ir também de acordo com esses outros ideais, mas saber que é muito complexo, isso não vai se dar assim, né, no estalar de dedos, enfim, mas é bom quando a gente consegue também, né, eu estou me sentindo muito agraciada por essas, e eu acho que está rolando um movimento agora muito forte também de trazer isso, porque a gente está precisando desse momento, quem consegue imaginar isso, né? Como colocar os ideais em ação e como que isso se daria em toda a complexidade e diversidade. Porque quem tem pressa quer cagar regra, né? Chega com um decreto único, chega isso, vamos dividir todo mundo, e aí fica tudo organizado. Sim. Que aí vai para o aspecto até sombrio desse dragão, né? Que é justo isso. Vamos resolver logo, então eu tenho o ideal, e tem vários vilões, né? Vários antagonistas que são assim, são de Júpiter. Eles têm esse ideal, eles têm um ideal coletivo, eles vislumbram algo que é bom para todo mundo na cabeça deles e acreditam que não, assim, não estou falando dos hipócritas, né? Daqueles que claramente estão com uma agenda individual
que tá cheio também e usa storytelling, fake news mas não, tem uns que realmente acreditam, né? E são os mais perigosos, porque aí contagiam mais gente com porque aquilo é verdadeiro, né? Mas também são personagens muito interessantes de colocar em movimento. Assim como me veio agora também para falar um pouquinho não da sombra, né, mas para o oposto do que a gente fala aqui de Júpiter, me veio um personagem de um filme que chama A Lenda do Pianista no Mar, que acho que é do Bertolucci esse filme, que é uma criança que nasceu no meio dentro do navio. Eu não lembro agora o que aconteceu no navio, só que ele ficou lá, abandonado, e foi encontrado, recém-nascido. E ele foi criado pela tripulação, e ele se tornou um pianista, né? Ele tinha uma sensibilidade artística muito grande, ele acabou se tornando um pianista, e no navio começou a fazer cruzeiros, e ele ficava indo e voltando, fazendo concertos. Só que ele nunca saiu do navio, nunca. A vida dele era o navio. E aí tem um belo dia, lógico, que chega uma bela moça, e ele fica apaixonado, e tarará. E esse é o grande estímulo, né, para ele tentar sair atrás dela enquanto o navio está ancorado. E tem uma cena muito linda, que é justamente ele tentando sair do navio, né? E pra gente é muito absurdo, porque o navio é uma coisa pequena, um navio enorme, mas imagina, você tá ali a passar uma vida confinado, né? A gente agora sabe o que é isso. É. E essa cena dele olhar para a ponte, que levaria ele ao continente, e essa expansão de mundo que aquilo representaria, né? O quanto aquilo é apavorante. E é muito bonito isso também, o quanto a expansão, ela pode ser realmente apavorante. Nem todo mundo aguenta, né? E personagens que veem isso como grande conflito, e além do conhecido, né? E quanto isso pode ser é o mote do filme, né? Então é interessante pensar, porque a gente quando pensa em expansão, pensa assim, nossa, é sempre bom, né? Não, às vezes não é. Às vezes pode ser muito assustador também. E isso pode ser uma fonte de conflito. Ui, eu acho que Né? deu, né? Acho que é. Sabe o que acontece? Quando a gente termina aqui, nossa, não sei se acontece com você, eu falo, cara, eu devia ter falado daquele livro, devia ter falado daquela peça. Não, Começa a sem dúvida. aparecer um monte de exemplo, um monte de coisa, mas, gente, é isso. A gente fala o que vem aqui, um pouquinho do que a gente Não, e é prepara. bom também pra gente não, é bom também pra gente não pecar Pelo excesso. Né? Então, Sabine, encerramos aqui mais um Erramos. Infinitas Letras. E é isso, Xixi. gente. Quem quiser deixar comentário, conversar, a gente está aqui à disposição. Semana que vem tem mais um. Vamos para o próximo dragão. Sem spoilers. Sem spoilers. Para ver qual vai ser. Tchau, Sabine. Beijo, tchau, gente. Até semana que vem.